Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. No esquema abaixo, Q1 e Q2 são cargas positivas, Q1 menor do que Q2. Os pontos A, B, C, D e E são pontos da reta que contém as cargas. Em qual dos pontos poderá a intensidade do campo elétrico ser nula? Pois bem, pessoal, o que sabemos do campo elétrico? Formulisticamente falando, que o módulo do campo elétrico é K vezes a carga geradora dividido pela sua distância ao quadrado, a distância, né, da carga geradora, do centro dessa carga, a um ponto qualquer. Bem, daqui vemos que o campo elétrico tem uma proporção direta com a carga geradora, enquanto tem uma proporção inversa, quadrática, com a distância. O que isso significa? Bem, quanto mais carga elétrica eu tenho, mais intenso vai ser o campo naquele ponto. Quanto mais longe estiver este ponto, menor vai ser este campo. Então, bem, como a carga Q1 é menor, então ele vai ter um campo de intensidade menor se for numa mesma distância que Q2. Por exemplo, pensando no ponto C, que é aparentemente equidistante às duas cargas. Como eu tenho a mesma distância aqui e as cargas são diferentes, a intensidade das forças será diferente. Se eu tiver uma carga de prova, vou ter uma repulsão E1 de carga Q1 e vou ter uma repulsão E2 maior. Então isso aqui anularia, né, C como resposta. Só recircular aqui. Alternativa C como resposta. Não pode ser. Outros dois pontos que podemos descartar é os pontos A e os pontos E. Por quê? Se eu colocar uma carga de prova aqui, um ponto qualquer, bem, para as duas cargas Q1 e Q2 vai haver uma força repulsiva E1 e E2, que como elas têm a mesma carga, vai ter uma repulsão desse lado. A mesma coisa para o ponto A. Vou ter ali um E1 e vou ter um E2 juntos. Então, eu descarto os pontos A e E por não terem sentidos opostos, que é o necessário aqui para que o campo seja nulo naquele ponto, né? Temos que ter, aqui nesse caso, um E1 de forma que em módulo seja igual ao E2, né? E1 campo gerado pela carga 2, E2 o campo gerado pela carga 2. E1 campo carga 1, carga 2. Bem, então nos restam os pontos B e D. Pois bem, como a carga 1 é a de menor intensidade, deixa eu reescrever aqui, é um campo KQ sobre D quadrado, o que acontece? Se eu tenho uma carga menor, eu vou ter um campo elétrico maior. Bem, o que acontece? Para eu conseguir compensar, eu tenho que diminuir essa distância para que este campo aumente nessa mesma proporção. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a carga, o ponto tem que estar mais próximo da carga de menor intensidade. Para quê? Porque daí a distância, por ser menor, irá compensar a diferença de carga entre as duas. Então a gente acaba ficando com o ponto B aqui. Por quê? Como a distância é menor, distância D1 com relação à distância da carga 2, D2, vou chamar aqui, vai ter uma maior intensidade. Mas como essa carga Q1 é menor, acaba compensando, de forma a ter dois campos elétricos de mesma intensidade em sentidos opostos, o que faz eu ter o meu campo elétrico de intensidade nula. Então, como resposta, ficamos com a letra B. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem um e-mail abaixo. Certo? Eu desejo a vocês
Bons estudos e até a próxima!